Fala galera, vamos fazer um react aqui, né, sobre a parte 2 do vídeo do dilúvio na comunidade fechada do Jason Rosa, né? E, primeira parte você viu diversos relatos de várias civilizações ao redor do planeta, entre mitos e lendas e, né, até registros históricos sobre isso, algumas evidências geológicas. E agora a gente vai para a parte 2 e ver o que o Jason tem a nos apresentar de evidências sobre esse período da humanidade, né? Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixe seu like e compartilha. Qualquer ideia que você tenha vontade de ver aqui no canal, deixe nos comentários, valeu? Vamos então para o nosso vídeo. Diante, adentraremos novamente no campo da fé, das religiões e da crença da elite que nos governa. Aqui é importante deixar bem claro, já desde este ponto, que não estou corroborando com estes relatos e nem os desmentindo, mas apenas repassando para que você tome conhecimento. Verdade, fica calmo, pequeno gafanhoto. Aqui só tá te mostrando algumas coisas para você. Daqui a pouco, você acabou de ver esse vídeo, você vai lá e dá um confere em tudo. Ele vai mostrando diversas coisas e você vai tomando nota. E depois você vai conferir se é verdade ou não, entendeu? Mas creio eu, né, que muita verdade ocorre nisso aí e que só transmuta, como se diz o Bush propaganda. Só se muda o jeito de falar, que é a tal da. Vocês estão ouvindo direto aí agora a imprensa falando, sempre falou a tal da comunicação. É a comunicação. Saber comunicar isso. De fato, ao longo da literatura diversificada da antiga Mesopotâmia, havia referências dispersas a um dilúvio que varreu a terra. Há um relato sobre o rei assírio Assurbanipal, num trecho tratando de certas conversas enigmáticas constantes em esculturas de pedra, citadas como sendo anteriores ao dilúvio. Poderia então ser que o detalhado relato bíblico do dilúvio não era um mito ou alegoria, mas o registro de um evento real, um acontecimento não lembrado apenas pelos hebreus. Esta única frase na inscrição de Assurbanipal ou Assurbanipal estava cheia de dinamite histórico. A frase não só confirmaria que houve um dilúvio, ela afirmou que sua tutoria pelo deus dos escribas incluía o entendimento das inscrições pré-diluvianas. A frase dizia, abre aspas, as palavras enigmáticas nas esculturas de pedra dos dias anteriores ao dilúvio, fecha aspas. Isso só poderia significar que, mesmo antes do dilúvio, havia escribas e escultores de pedra, línguas e escritos, que houve uma civilização nos remotos dias antes do dilúvio. Sim, claro que houve, né? Por isso que foi um reset. Tinha outros tipos de civilizações até um pouco mais avançadas, até que escreviam as coisas na pedra. Por que escrever na pedra? Porque amigo, escreveu na pedra, um abraço, vai ficar lá. Escreveu na rocha, vai ficar lá, entendeu? Vai ficar passando eras e eras e eras e a nossa civilização antiga sabia disso, né? Tanto é que registro de papel é muito difícil de ser encontrado e normalmente tá gravado e guardado no barro, a vácuo, isolado, todo, porque sabe que é um material que com certo tempo se deteriora. Mas na rocha botou lá, amigo, vai passar 100, 200, 300 anos, 1000 anos, vai estar lá na rocha. Se isto for verdade, é traumático o suficiente para perceber que as raízes de nossa moderna civilização ocidental não remontam à Grécia e à Judéia do primeiro milênio antes de Cristo, e nem à Assíria e Babilônia do segundo milênio antes de Cristo, e nem mesmo ao Egito do terceiro milênio antes de Cristo, mas para qualquer outra civilização pré-diluviana, sendo uma das candidatas à existente na Suméria em tempos imemoriais. É verdade. Se tem realmente um, é, um escrito onde que mostra que
tinha vamos botar, o escriba que ele quis dizer ali, é que tinha já um, um período que se sabia que essas coisas iriam acontecer antes de acontecer. Então, uma civilização já sabia antes de acontecer tudo. Agora, a credibilidade científica tinha que ser estendida ainda mais para trás, para o que até os sumérios consideravam os dias antigos, para uma era enigmática antes do dilúvio. No entanto, todas essas revelações chocantes deveriam ter sido notícias antigas para qualquer um que tivesse querido ler as palavras do Antigo Testamento, pelo que elas realmente disseram, que depois da terra e o céu, que alguns interpretam como o cinturão de asteroides, ou Raquia, este foi criado e a terra tomou forma, e a vida evoluiu, e Adão foi criado. O homem foi colocado no pomar que estava no Éden. Mas a famosa história conta que, através das maquinações de uma brilhante serpente que ousou chamar a promessa de Deus de um mero blefe, Adão e sua companheira feminina, Eva, adquiririam certo conhecimento que eles não deveriam possuir. Então, o Senhor, falando com colegas anônimos, pois ele fala no plural, ficou preocupado com o homem, dizendo que ele uma vez, abre aspas, tendo se tornado como um de nós, fecha aspas, foi motivo de preocupação ao ponto de Deus dizer, abre aspas novamente, agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua mão e tome e coma também do fruto da árvore da vida e viva eternamente, fecha aspas. Lembre que em Gênesis, Deus também trata com colegas anônimos no plural quando diz, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Bom, a história continua informando que, após adquirir o conhecimento, Deus expulsou Adão e Eva, e ele colocou no leste do jardim do Éden os querubins e a espada flamejante que revolve para guardar o caminho para a árvore da vida. Assim, foi Adão expulso do maravilhoso pomar que o Senhor plantara no Éden, para depois comer as ervas do campo e obter seu sustento pelo suor de sua face. E, abre aspas, Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim, e ela deu à luz novamente seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra, fecha aspas. Muitas informações associado a eras pré-diluvianas contadas na história, né? Muitas associações feitas. Vai anotando tudo, é muita informação. Note que, quando se usa a expressão Adão conheceu Eva, está tratando de um intercurso sexual. Bom, tanto Adão quanto Eva conheceram o bem e o mal em conjunto com a serpente, mas isto será assunto para mais adiante novamente. Rolou um trisal. Meu Deus do céu. A reivindicação bíblica de uma civilização pré-diluviana prossegue então em duas linhas, começando com a linhagem de Caim. Tendo assassinado Abel, Caim foi expulso para o leste, para a terra das migrações. Ou seja, Caim seria o filho da serpente. Lá sua esposa lhe deu Enoque, um nome que significa fundação. E a Bíblia explica que Caim estava construindo uma cidade quando Enoque nasceu. Então ele chamou a cidade de Enoque, como um homônimo de seu filho Enoque. A aplicação do mesmo nome a uma pessoa e à cidade associada a ele era um costume que então prevaleceu ao longo da história do antigo Oriente Próximo. A linhagem de Caim continuou através de Irad, Meshuyael, Metushael e Lameque. O primeiro filho de Lameque foi Jabal, um nome que no hebraico original, Yuval, significa jogador do alaúde. Como o livro de Gênesis explica,
Jabal foi o ancestral de todos no uso da harpa e da lira. Um segundo filho de Caim, Tubal-Caim, poderia afiar todos os cortadores de cobre e ferro. O que aconteceu com essas pessoas de alta capacidade nas chamadas terras orientais de migração, nada mais nos é contado. Para o Antigo Testamento, considerando a linhagem de Caim a ser amaldiçoado, perdeu todo o interesse em seguir adiante suas genealogias e destino. Muito interessante para quem quer viver na sombra, né? Muito interessante. Não, não escreve essa parte aqui, não. Não, mas tem uns livros aí contando aí, cara. Não, diz que é blasfêmia e tá tudo certo, entendeu? Não fala desses caras, não. Deixa do jeito que tá e segue, entendeu? Em vez disso, o livro de Gênesis, no capítulo 5, volta-se para Adão e seu terceiro filho, Sete. Adão, nos é dito, tinha 130 anos quando Sete nasceu e viveu mais 800 anos por um total de 930 anos. Sete, que era pai de Enoque, aos 105 anos, viveu até 912. E aqui tratamos de Enoque, filho de Sete. Não confundir com Enoque, descendente de Caim. Enoque, filho de Sete, gerou Cainã aos 90 anos e morreu aos 905 anos. Cainã viveu até a idade madura de 910. Seu filho, Mahalalel, tinha 895 anos quando morreu, e seu filho, Jared, faleceu aos 962 anos de idade. Para todos esses patriarcas pré-diluvianos, o livro de Gênesis fornece a informação biográfica. Quem era o pai deles, quando nasceu o herdeiro varão e quando morreram. Mas quando o próximo patriarca é listado, ele recebe tratamento especial. É dito, e Jared viveu 162 anos e gerou Enoque, e Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, e Enoque andou com o Senhor, depois que gerou Matusalém, durante 300 anos, e ele gerou outros filhos e filhas, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. E aí vem a explicação, uma explicação surpreendente de por que Enoque foi escolhido por tanta atenção e detalhes biográficos. Enoque não teria morrido, pois Enoque andou com o Senhor e foi-se, porque o Senhor o teria levado embora. Matusalém viveu o mais longo período, 969 anos, e foi sucedido por Lameque, que viveu 777 anos e gerou Noé, o herói do dilúvio. Pô, antigamente você vivia muito mais, né? Mas será que será bom viver 900 anos? Imagina, você ver tudo acontecendo ali na sua frente e você 900 anos é muita coisa. É, né? Aqui também há uma breve nota histórico-biográfica. E Enoque se foi-se, né? Enoque pegou o barco e Deus, tô contigo, vambora. E toca pra onde? Toca pra onde tu quiser tocar aí, a gente vai, filho. Enoque se foi-se. E também temos esse registro dessa linhagem, né? Tanto a de Caim quanto a do Sete, né? Já que Abel foi-se também, mas de outro jeito. Lameque havia assim chamado seu filho, somos informados, porque a humanidade estava passando por grandes sofrimentos e a terra era estéril e improdutiva. Ao nomear seu filho Noé, Lameque expressou a esperança de que, abre aspas, este nos trará descanso de nossa labuta e frustrações da terra que o Senhor amaldiçoou. Fecha aspas. E assim, através de 10 gerações de patriarcas pré-diluvianos abençoados com o que os estudiosos chamavam de vida lendária, a narrativa bíblica alcança os acontecimentos do dilúvio. O dilúvio é apresentado no livro de Gênesis como a oportunidade do Senhor
para destruir o homem que ele criou da face da terra. Se você for parar para ver todas essas gerações, né? 900 anos o outro também, o outro, todo mais ou menos, os caras foram feitos com 130 anos, né? Uns com uns 80. Se tu puxar essa capivara aí, vai dar mais ou menos uma contagem de tempo razoável, né? Tem um documentário muito importante na internet que fala do Egito, né? O Olho de Horus e a História de Mistérios. São 7 horas para você ver. Ali conta a passagem do tempo através do céu. Então você acaba vendo que um certo período de tempo que é contado através do céu, porque o relógio não é o que está no teu pulso, o relógio é o que está no céu. As estrelas, a lua, as constelações todas, é o relógio da Terra, literalmente. Então, sabendo daquilo, sabendo interpretar tudo isso, você acaba prevendo muitas coisas que vão acontecer com a Terra. Isso já era um conhecimento muito antigo, tanto é que as outras civilizações todas marcavam o tempo pelo céu, né? Que é até interessante que lançou agora, né? Não olhe para cima, entendeu? A série fala o quê? Não olhe para cima. Ah, mas tá vindo um meteoro aí, não olha não, filho. Vambora continuar a vida aqui, toca aqui, se pá, foi, entendeu? Então, não olhe para cima, por isso. A passagem do tempo correta a ser contada é olhando para o céu, para a astronomia. E nesse documentário ele mostra a passagem do tempo ali, através das constelações, quanto tempo dura essa passagem de tempo e como os egípcios contavam isso, esse tempo. E como eles descobriram a contar esse tempo através do céu. Muito interessante. 7 horas, molinho, para pegar aí, maratonar num domingo, acorda de manhã, toma um bom café, dá o play. 7 horas, meu camarada. É um trabalho. Dá trabalho. Para ter conhecimento, dá trabalho. Não tem jeito. Os autores antigos acharam necessário fornecer uma explicação para tal decisão tão impactante. Ele tinha de o fazer, nos dizem, devido às perversões sexuais do homem, especificamente com as relações sexuais entre as filhas do homem e os filhos dos deuses. Mas será que foi apenas por isto mesmo? Bom, como já dito, Deus não estava só quando criou o homem. Basta você conferir no relato hebraico. O próprio termo para divindade, quando Deus não é especificamente chamado de Javé, não é no singular El, mas no plural Elohim. Quando a ideia de criar Adão ocorre, a narrativa adota a linguagem plural. Abre aspas. E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Fecha aspas. E quando o incidente com o fruto do saber ocorreu, Elohim novamente falou no plural para colegas desconhecidos. Agora, isso transparece de 4 versos enigmáticos do Gênesis 6, que prepararam o cenário para o dilúvio, que não apenas a divindade foi tratada no plural, mas que certas divindades tiveram filhos no plural. Esses filhos perturbaram Deus por terem tido relações sexuais com as filhas do homem, agravando seus pecados por ter filhos ou semideuses nascidos a partir deste ato sexual ilícito. Ora, a palavra conhecer é exatamente isto, ter relação sexual. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e as filhas nasceram para eles, que os filhos de Deus viram as filhas de Adão, que eram formosas, e eles as tomaram por esposas de todas as que escolheram. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias, e depois também. Aqueles filhos de Deus que coabitaram com as filhas de Adão geraram filhos, os homens de força da antiguidade, os heróis ou os semideuses. Eles eram os poderosos da eternidade, o povo de Shetn. A palavra Nefilim, tradicionalmente traduzida como gigantes, literalmente significa
abre aspas, aqueles que foram lançados sobre, fecha aspas, a terra. Eles eram os filhos de Deus, o povo de Shem, o povo dos foguetes. Voltemos à Suméria e ao... Uma sequência de informações para você absorver e entender de onde saíram os heróis, né? Ali você descobre da onde saíram aqui, ó, os heróis, os homens de renome, como que eles foram gerados, né? Tanto é que na Grécia Antiga, Zeus tem vários filhos, semideuses. Você vê essa interação entre o Olimpo e a população. Isso que ele está falando, né? Associar aí o Olimpo, que são os semideuses, juntando com as mulheres, dariam os heróis aí, os homens de renome, né? Dingir. Dingir é o termo que traduz na antiga língua suméria a palavra Deus. Você já viu este símbolo muitas vezes anteriormente e já percebe que estamos adentrando no campo da crença da elite mundial ocultista. O símbolo cuneiforme por si só era originalmente um ideograma para a palavra suméria Han, que significa céu. Seu uso foi estendido a um logograma para a palavra Digir, ou Deus ou deusa, e a suprema deidade do panteão sumério, Han. Você já conhece este símbolo como a estrela que representa Ishtar, a deusa dos Acádios, cognata da deusa Asterote dos filisteus, de Ísis dos egípcios, Inanna dos sumérios, Astarte dos fenícios, etc, etc, etc. Só muda só o dialeto, é o mesmo Deus. Veremos mais adiante. Um forte abraço. Vai ter a parte 3, uma sequência de informações aí muito importantes que a gente pode estar analisando, né? Trazendo a própria Bíblia como referência, né? De livro. E você acaba vendo que ele colocou aí que Deus, no plural, falou com anônimos, que a gente não sabe quem é ainda. Será que ele vai revelar? Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos para o próximo vídeo. Conto com você lá. Te aguardo. Valeu.